hoje a gente vai falar sobre herpes. Conforme eu também citei já no bloco anterior, a gente falou na chamada que rodou durante a nossa programação aqui da Henrique Record, queríamos falar sobre herpes e HPV. Porém, cada um dos temas é muito complexo. Por isso, a gente foca hoje na herpes e HPV a gente deixa para a próxima oportunidade. Doutor, o que é a herpes? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos que nos dão o privilégio aí da audiência, né, Suzana? E dizer que é sempre bom estar aqui e que esses 15 dias às vezes demoram um pouquinho mais para chegar. Por isso que a gente chega mais cedo para poder compensar. Que legal. E o herpes é um tipo de vírus, existem 8 tipos de vírus, sendo que 3 são os mais frequentes. É difícil hoje na população, calcula-se que 1/3 da população, incluindo aí de recém-nascidos, crianças, adolescentes, adultos e idosos, sejam portadores do herpes. Porque 1/3? 1/3, 33% da população. O herpes, uma vez tendo, pelo fato de não haver tratamento, ele pode recorrer, ele pode reincidir. Então, pode ter várias crises durante uma mesma fase. Por exemplo, na infância, dependendo do grau de saúde, poderá recorrer ou não. Então, hoje a gente vai tentar aqui focar no 1, o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. Ok, doutor, mas primeiro assim, a pessoa já pode nascer com herpes? Ela pode nascer com herpes se a mãe for portadora de herpes genital. Se a mãe teve em algum momento herpes genital e o obstetra souber, a mãe não deve ser submetida a parto normal. Por quê? Porque se ela tiver em atividade, esse herpes estiver em atividade, vai contaminar o bebê. Eu até tenho uma imagem aqui que eu posso mostrar de um... não, eu acho que está ali... Está no vídeo? Vamos colocar no vídeo? Não está no vídeo não, Suzana. Está no meu material, posso mostrar depois. Tá. Então, o bebê, quando ele passa no canal do parto, ele acaba se contaminando com vírus e acaba tendo várias lesões do herpes. Então, existem recém-nascidos que pode já nascer com herpes. Ok, doutor, mas aí assim, se não tiver em atividade, ou seja, se não tiver a feridinha na genitália da mulher na hora do parto, ela pode daí optar pelo normal ou mesmo assim é melhor uma cesárea? Ela pode optar pelo normal, mas o risco de poder vir a ter uma contaminação, porque mesmo assintomático, o herpes ele pode contaminar. Seria muito mal comparando, Suzana, o HIV. O HIV também, mesmo que não tenha os sintomas, mas o sangue esteja com vírus, ele pode contaminar. Então, assim, se a mulher faz parte desses 33% dessa estatística de que se tem herpes é melhor optar pela cesárea. Se a mulher teve um episódio de herpes genital, está indicado ter... o obstetra dela vai orientar, mas a orientação pelo Conselho Federal Internacional é cesariana para não expor o feto, porque o próprio trabalho de parto ele gera um estresse, má alimentação, e tudo isso pode ativar o herpes. Sim. Então você não vai saber se a mãe vai estar blindada ou não contra ele. É mais seguro a cesárea, mas para as mães que já tiveram caso de herpes, não para aquelas que acham que tem. Pois e aquela mãe que contrai o herpes durante a gravidez, pode dar algum problema para o feto, para a criança, má formação, enfim? O herpes, ele pode acometer os lábios, a mucosa, no caso, a pele, ele pode acometer a retina, os olhos, ele pode acometer o encéfalo, o cérebro, existe meningite herpética, existe isso. Então, é óbvio que estando no sangue, tendo uma crise labial, não tem problema, porque se a mãe tentar, ele está localizado. Quando uma vez tendo herpes, sempre vai haver o herpes. Mas quando não tem a crise, aonde que o herpes se localiza? Então, assim, Suzana, o 1 significa que o herpes é do umbigo para cima. Ao todo são quantos tipos mesmo? São 8 tipos. 8 tipos. E os mais frequentes são 3. Então, assim, é bem didático, os livros explicam isso, quem se aprofundar vai verificar isso. Do umbigo para cima. Do umbigo para cima, e eles se alojam geralmente onde tem bastante gânglios. Os gânglios, para quem está em casa, seriam as ínguas, que a gente tem quando tem uma febre, quando tem uma infecção. Então, do umbigo para cima, são nas axilas que eles ficam, os linfonodos. Eles ficam alojados ali esperando o quê? A mulher ou o homem tem uma queda da imunidade, uma má alimentação, ou quando se tem uma febre muito forte, pode ativar um herpes, uma exposição excessiva ao calor, ao sol, no caso, né? Uma outra situação, pacientes que se medicam muito, se automedicam,
podem acabar com a flora de defesa do organismo. Então, o herpes, ele é oportunista. E sendo oportunista, ele vai poder atacar, seja o homem ou a mulher. Já então, o 1 ficaria alojado, a princípio, nas axilas. E o 2 na virilha, nas duas virilhas. Seria daí é do umbigo para baixo. As defesas dos membros inferiores, ela fica na virilha. Então, as ínguas seriam nessa região. Até conversando com a Danúbia... Mas aí quem tem herpes na boca, por exemplo, quer dizer que é o 1 porque é do umbigo para cima? Veja, pode ter os dois. Aí vai ter que ser examinado, porque não necessariamente vai ter somente 1 ou 2. Ela poderá ter os dois, tanto 1 quanto 2. Geralmente, quando ataca, uma vez tendo o labial, geralmente o labial é que gera o genital. Agora, existem pessoas que só têm o genital? Existem e requerem tratamento também. Mas então não é o mesmo, o labial e o genital não é o mesmo. Quem tem nos lábios assim, não necessariamente tem na genitália. Não necessariamente, mas o vírus é o mesmo, ele só ganha outro nome. Quando ele é labial, ele é herpes tipo 1. E quando ele é genital, por exemplo, eventualmente uma mulher que tenha o herpes labial, ela tem contato com o parceiro dela num contato íntimo genital. Esse parceiro poderá ter o herpes tipo 2 e não ter o 1. Pode ocorrer, tá? Então, isso é uma situação. E o 3? O 3 é o herpes zoster. Eu só gostaria de fazer um adendo ali dos linfonodos, porque no momento tem se falado muito de linfoma não Hodgkin. Então, que é do Reinaldo Giannichini, da Dilma Rousseff, nossa presidente. Perfeito. Enfim, agora está em alta, né? Isso, exatamente. Para fazer um diagnóstico, porque o nosso organismo, felizmente, ele é muito hábil em defesas. E para várias patologias e doenças, as ínguas, elas ocorrem nas axilas e nas virilhas. Então, assim, não significa que em casa, se você tiver uma íngua na axila ou na virilha, vai ser herpes ou vai ser um linfoma não Hodgkin ou um linfoma Hodgkin. Qualquer infecção pode se manifestar como íngua, né? A gente está colocando, depois nós vamos mostrar imagens aqui, que o herpes ele é bem característico. Inclusive, tem quem nem peça exame de sangue, faça o tratamento somente vendo a imagem, porque é uma imagem bem típica. E agora, respondendo a sua pergunta, o 3, ele é um herpes que acomete abaixo de cada costela nossa, há um nervo, é um nervo intercostal. Então, ele acomete preferencialmente esse nervo. Então, ele pega da coluna até a parte anterior, ele faz todo o circuito do nervo intercostal. Esse é o mais dolorido, dizem, né? É o mais dolorido, Susan. Às vezes tem que fazer até uma anestesia no local, tem que anestesiar mesmo, fazer um botão anestésico para não ter dor, porque é uma dor brutal. É muito forte e é frequente. E esse vírus do herpes, seja 1, 2, 3 ou enfim os outros aí que a gente não citou, ele está no ar? Ele como os demais vírus, ele não tem uma etiologia, ele não tem uma procedência bem conhecida, mas como é transmitido a gente sabe. Por exemplo, ele requer calor, ele requer uma temperatura associada e geralmente local onde tem alguma umidade, algum grau de umidade. Então, digamos assim, uma paciente que seja portadora de herpes, ela deve, dentro da família ou com os colegas, separar o copo, separar a toalha, os talheres, os pertences de uso pessoal, ela deve ter separado, porque outro familiar poderá ocasionalmente se contaminar. A gente já fala das formas de contágio, doutor, só antes é bacana a gente colocar essas imagens que a gente tanto está falando, legal, né? Para saberem, né? Ilustrar exatamente o que é o herpes. Então, esse aí Suzana, é qual? Esse aí é o cutâneo, é o da pele. É aquele mostrar, dolorido lá. Dolorido. É para mostrar assim, ó, essa lesão é característica, para quem estiver em casa vendo, que o herpes ele dá uma lesão avermelhada, é uma lesão altamente, ela dá uma coceira e como ela comete os nervos, é tipo uma pequena câimbra no local, dá uma tremurinha, dá um certo desconforto. E a dor maior é por causa dos nervos, Dos nervos, porque o herpes se aloja na parte dos nervos, dentro dos nervos, e ali ele ativa. Aí mostrando como acomete, ali já pegou mais de uma costela. Ele está pegando, já está disseminado. É um caso, provavelmente, que não foi feito o tratamento na fase inicial, que depois nós vamos conversar a respeito do tratamento. Sim. Quando é numa fase inicial, não chega a esse ponto. Isso aí é um portador que tinha e provavelmente, muito normalmente as pessoas chamam isso de cobreiro, acham que vai passar sozinho, benzem, fazem o famoso cobreiro quando é nas costas, tá?
e é o zoster. Esse é o labial, é o mais comum. Então, conversando com o pessoal aqui na redação, antes a gente estava conversando, é difícil, por exemplo, para uma profissional como você, da área da comunicação, mesmo para nós, médicos, para quem lida com o público, está com herpes, não é nada, mas é uma coisa que não é tipo assim, você está com uma dor de cabeça, ninguém vê. Mexe um pouco com a autoestima da pessoa. Conheço vários apresentadores que tiveram que se ausentar por um tempo por causa do herpes. E assim, ó, o próprio temor de que o herpes vai ser percebido, eu vejo no consultório, por exemplo, pacientes que chegam com maquiagem e dá de ver que está com herpes, né? Gente, assim, ó, esse negócio de ficar experimentando batom, mulherada, que experimenta nesses estandes, enfim, de mostruário, não faça. Não faça que pode contagiar. Então, essa lesão que está ali é um herpes tipo 1 e ele, uma vez em contato com genitais, se caracteriza pelo 2. E o 3, ele já tem uma outra origem, que seria quando é paciente mais imunossuprimido, diante de um grande estresse. Ou uma perda familiar, ou uma perda de emprego. Quando tudo desanda, digamos assim, uma situação. Esse é o mais frequente que tem, seja masculino ou feminino. É verdade. É o herpes que, eventualmente, a pessoa acha que passa despercebido e a outra pessoa pergunta, o que você tem no lábio? Essa pergunta automaticamente mina com as imunidades de quem tem e só tende a crescer. Então, quando tiver assim, é o momento... Não pergunte! Não pergunte, porque inibe quem tem. Mas quem tiver em casa e se identificar com essa lesão, um pouquinho antes desse estágio, porque ali já tem ardência, já tem coceira, já tem desconforto, está indicado começar o tratamento um pouquinho antes desse período ali. Ô, doutor, mas necessariamente a pessoa que, por exemplo, como eu citei agora, usar o batom de uma pessoa que teve herpes, ou que tem herpes, tomar do mesmo copo, a mesma toalha, conforme a gente citou, necessariamente ela vai pegar, ela vai... Não, vai depender da imunidade. Se ela tiver com uma imunidade boa, a produtora da Nubia me perguntou o seguinte, o uso de banheiro é, aspas, comunitário. Você vai no local e precisa usar o banheiro. Ela questionou e perguntei, olha, eu acho ideal que a mulher não toque no vaso, no protetor dali do bacilo, porque poderá contaminar. Tem mulheres, por exemplo, que se depilam e outras não. Eventualmente, havendo herpes, o herpes elimina uma secreção e essa secreção, através do pelo pubiano, ele pode contaminar o protetor do bacilo. Então, o vírus dura durante exatos 5 minutos na temperatura ambiente, depois ele morre. E que se for num local muito sequencial, se for num local onde tem uma rotatividade muito grande, acaba a outra mulher que for utilizar o bacilo, ela sentando no mesmo local, no mesmo bacilo, ela vai pegar o calor do outro e o vírus ainda vai estar vivo. Aí vai acabar contaminando. Então, Já falamos aqui sobre os tipos, existem 8 tipos. Estamos citando mais os 3 principais, que é o tipo 1, 2 e 3. O 1 já falamos que é acima do umbigo, o 2 abaixo e o 3 que acomete os nervos, nas costas, que é o famoso que é o mais dolorido. Zoster. Bom, e a gente estava citando antes formas de contágio. Agora a gente dá continuidade sobre isso. Falamos sobre batom. Pode-se pegar através do batom, aqueles batons de monstruário que normalmente as pessoas testam para ver se ficou legal a cor, cuide com isso. Mesmo passando uma toalhinha, um paninho, Suzana, é melhor ter cuidado. Eu diria assim para quem está nos assistindo agora. Todo mundo, tudo que for de uso comunitário tem que ter um certo pudor, não pudor, uma precaução, perdão, em utilizar o que é utilizado em meio comunitário, porque a gente nunca vai saber, às vezes nem a própria pessoa sabe que é portadora de herpes. Pode ser uma hepatite que a pessoa tenha, pode ser, no próximo programa, um HPV. Tem muita coisa... Mas aí, assim, passando, por exemplo, uma manteiga de cacau, a pessoa passou quando ela tinha herpes, a mesma pessoa, depois ela passando quando o herpes não está ativo, pode voltar? Não, nesse caso não, porque o herpes vai morrer depois de 5 minutos. Mas se ela acabar de passar no lábio dela e emprestar para outra pessoa, a pessoa que imediatamente pegar menos de 5 minutos, o herpes está vivo. Aí ele morre em 5 minutinhos? Na temperatura ambiente, a não ser que seja acima de 25 graus. Por exemplo, frio inverno, dificilmente ele morre rapidinho. Ele precisa de uma temperatura mínima de 25 graus para poder... E como nós somos um país tropical, isso se vê muito bem. Europeus têm menos herpes do que abaixo dos trópicos. Por quê? Seja África, Austrália, os países sul-americanos,
somos tropicais, então tem muito mais a predominância do sol, e o sol é um dos fatores que desencadeia. Pessoas que ficam muito tempo no sol, ele pode ativar o vírus que ocasiona o herpes. Olha só, se a pessoa está com o vírus ali inativo, fica no sol... Ativa, é um grande empurrãozinho para entrar em atividade. Que interessante. Vamos para uma ligação, doutor. Vamos lá. Alô, quem fala? Oi, é o Cláudio. Oi, Cláudio, seja bem-vindo. Você fala de onde? Opa, eu falo da Fortaleza. Fortaleza, aqui de Blumenau. Sua dúvida, Sim. Cláudio? Com 3 tipos de agulha nas costas, me parece. Tô com herpes tipo 3, é insuportável. Estou tomando a ciclovir do doutor Belarmino. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Cláudio. Cláudio, você podia repetir o comecinho da pergunta, que o retorno aqui não está legal? Pode falar de novo. Por favor. Parece que tem agulha nas costas, né? Ah, ok. É uma dor absurda, já tive cólica renal e um desvio na coluna, é uma coisa absurda. Eu estou já há uns 3, 4 dias, estou tomando a ciclovir, né? E eu acho que o tratamento é esse mesmo, que não tem outro tratamento. É um absurdo, eu digo, de cama, não de cadeira, de cama, é uma coisa absurda. Com licença, Cláudio. O Cláudio está comentando, pessoal, para quem estiver em casa, sobre o herpes zoster, aquele que a gente mostrou ali e colocamos como sendo o mais raro. Que é o tipo 3. Que é o tipo 3. Então, essas agulhadas, tudo é do herpes zoster. Só vamos concluir para ver o que o Cláudio... Certo, sua dúvida, Cláudio. Isso, então ele começou só com uma pequena ardência na virilha, para cima da virilha, né? Não tem na genitália, e pegou mais para a parte das costas, né? E estou passando o aciclovir creme e tomando outro medicamento aí, né? Você quer saber se esse é o tratamento certo, Cláudio? Se o aciclovir para passar a pomada e o aciclovir para tomar, e quantos dias vai demorar para passar isso aí, que está complicado. Essa dúvida é muito interessante, porque a gente aproveita e estende para os outros tipos de herpes. Quanto tempo demora, né? Claro. Então, primeiramente, Fortaleza, obrigado, Cláudio. Pergunta altamente pertinente, porque a gente sempre acha que o menos raro não acontece, e ocorre. Eu lembro que a última vez que a gente conversou sobre herpes aqui no programa, alguém ligou para falar sobre herpes ocular. A paciente tinha herpes ocular e perguntou, e eventualmente até aqui, não lembro mais se já comentamos sobre o herpes ocular ou não. A gente está mostrando a foto porque é mais, claro, não que seja o caso do Cláudio, mas é mais ou menos assim que se manifesta. Mas essa sensação que o Cláudio referiu ali de agulhada é bem assim mesmo, é como se tivesse uma ferroada, uma fisgada. Então, eu queria dizer assim, Cláudio, o aciclovir foi a primeira droga descoberta, tanto em comprimido quanto em creme. Mas atualmente nós já temos um nível a mais acima do aciclovir, que o seu médico vai poder dar o nome, eu até posso lhe colocar aqui, que é o fanciclovir. Ele é um derivado, é um aciclovir turbinado, ele dá um efeito muito mais forte, muito mais rápido. Mas no seu caso, se a dor for muito intensa, procure quem está lhe atendendo para poder fazer, a gente tem como fazer com lidocaína, tipo aquela anestésico que dentista utiliza. Sim. A gente faz um botão anestésico sobre a lesão, só faz a pele mesmo, só para tirar essa sensação de ardência, queimor, essas picadas que ele está sentindo ali, ameniza, porque a dor gera estresse. Então, aonde pode alastrar mais ainda? Ele já está falando que está pegando a virilha, não pegou parte genital. Então, eu diria assim, procure o profissional e sugira, né, que eventualmente trocar o aciclovir pelo fanciclovir, que é o nome químico da droga, já é bem conhecido aqui em Blumenau, região, Vale do Itajaí, todo mundo conhece, e é bem mais potente. Enquanto o aciclovir é tomado um comprimido de 6 em 6 horas, o panciclovir é um de 12 em 12 e a posologia é um pouco maior. E são menos número de dias. Por 5 dias já ameniza uma situação dessa. Tá. Ô, doutora, a Helena, o pessoal está me passando aqui, a produção está me passando, que a Helena ligou para cá, só que já desligou o telefone, é do bairro Ponta Aguda aqui de Blumenau. Obrigada por sua ligação, Obrigado, Helena. E ela está perguntando se pode se automedicar. Aí a gente cai naquela máxima de jeito nenhum. Não, porque, Helena, você vai poder estar tomando medicamento que só pode piorar o seu herpes. Quem vai poder lhe dizer qual o medicamento certo é o seu médico. Como o Cláudio colocou ali antes, tem que ser um derivado do aciclovir, só que o aciclovir, ele foi a pedra inicial. Hoje já tem muito mais potentes.
tanto em pomada quanto em comprimido. Então, não se automedique que você pode piorar. Mesmo porque tem que ser firmado o diagnóstico, se é herpes ou não. Claro. Você acha que é, mas eventualmente não seja. Doutor, a gente citou ali o caso do Cláudio, só que assim, ó, com relação aos outros tipos de herpes que são mais comuns, que é o tipo 1 e o tipo 2, eles demoram, quando eles estão ativos, ficam por que período ativos? Após a contaminação, Suzana, leva de 2 a 7 dias para aparecer a lesão. Aquela lesão que eu comentei ali anteriormente, ó, esse é o período que deve começar o tratamento. Você diz após a contaminação, quer dizer, se a pessoa contraiu o vírus. O vírus está ali dentro, mas para aparecer a úlcera ou a lesão, pode levar uma semana. Ok. Tratando, ela vai ficar por 15 dias, fazendo o via oral e aplicando creme. Que daí, claro, tem que ir a um médico para fazer o diagnóstico, né? Exatamente. Pode ser um infectologista, pode ser um clínico geral, sendo um médico que saiba fazer o diagnóstico, e todos sabem, então não tem problema. E enquanto não faz o tratamento, a possibilidade, o nosso maior medo sempre é, e aí, o intuito desse quadro é fazer prevenção de saúde, estarmos sempre avante e lidando com qualidade de vida, é tomar o medicamento ao primeiro sintoma. Como o Cláudio falou ali, a agulhada, tem sensação de dor, tem sensação que vai abrir, comece a tomar via oral, medicado pelo seu médico, e coloque o creme. Porque leva 7 dias para aparecer a lesão, para não contaminar mais ninguém da sua casa, e uma vez fazendo o tratamento, ele vai sim aparecer a lesão, mas ela não vai ficar pruriginosa, não vai liberar líquido, nada. Ela vai ficar sequinha. O problema, a lesão do herpes, ela infecta quando ela tem aquela secreção, uma babinha. Que daí não pode tomar do mesmo copo, não pode enxugar com a mesma toalha, não pode sentar no mesmo vaso. Suzana, como água, né? Um pega o copo... Pode tomar chimarrão, que é normal? Aí nós vamos mexer com algo rapidamente, cultural. Que a gente está com o tempo lá. Se tiver com herpes de atividade, pode contaminar, sim. Pode? Eu achei que aquela canudinha de chimarrão Deixa era... eu lhe falar. Eles dizem o seguinte, aí eu vou deixar para o pessoal do CTG, o pessoal esclarecer para nós, que aquela parte onde é ingerido é com a base de ouro, tá? Ouro ou prata, né? E aquilo não transmite. Então eu vou deixar em aberto essa resposta, porque longe de mim mexer com tradição cultural, né? Evita. A gente tem uma pergunta rapidamente. Alô, quem fala? É a Paola do Salto do Norte. Oi, Paola. Seja bem-vinda. A sua dúvida qual é? Oi, tudo bom? É que assim, ó, eu tenho já herpes no ano passado, né? Eu tive, né? Aí esse ano voltou de novo. E eu tô passando remédio, tô passando creme, né? O aciclovir, tô tomando, mas vou, assim, ó, vem e volta, vem e volta, vem e volta. O porquê disso, né, Paola? Meu Deus, assim, a mulher é muito vaidosa. É claro, claro. E jamais disfarce com um corretivo, que a gente estava falando isso aqui no bloco anterior. Pode piorar. E assim, ó, uma vez eu fiquei com a boca toda inchada, parecia a Angelina Jolie, sabe? Que eu não tenho a boca inchada e ficou tão feio, ridículo. Perfeito, doutor. Paola, e aí? Boa tarde, obrigado pela pergunta. É o seguinte, o que a Paola está tendo, ela não está agindo na causa. Você tem que ver se você não está se estressando muitas vezes com outros filhos, familiares. O estresse é a principal causa de recidivas. Geralmente, a pessoa que faz o tratamento correto, ela está fazendo tratamento, mas em algum momento ela levou um tempo para descobrir que o aciclovir, viu, Paola? Ele, fazendo uso do aciclovir logo depois da primeira crise, a probabilidade de você vir a ter outra crise de herpes vai ser muito grande. Então, se eu puder deixar uma mensagem, seria essa. Trate ao primeiro sintoma, porque a possibilidade, quando tratado, tendo o primeiro sintoma de herpes, a recidiva é muito grande. Para poder voltar ao herpes vai ter um longo tempo. Se a pessoa começa a conviver até procurar o médico para fazer o tratamento, fica crônico. Ela vai ter vários focos. Se a gente conversasse mais com a Paola, provavelmente ela iria dizer, não, às vezes pega mais o lábio superior, às vezes mais o lábio inferior. Por quê? Porque ela começou a fazer o tratamento mais tardiamente. Ela não começou a fazer logo no começo. Logo que começou já... Teve, principalmente as mães, vendo que a criança tem, já leve a um profissional para começar a tomar o medicamento, Suzana. Porque senão ficam vários focos. A Paola, provavelmente, quando recidiva, nem sempre é no mesmo foco. Às vezes pode vir no lábio inferior, depois no lábio superior, às vezes no canto do lábio, no canto da boca. Então, ela está tendo a sensação que ela está com o mesmo herpes, e não é. São vários focos que são reativados. Então, Paula, obrigado, e tem que ver o medicamento, tentar levar uma vida mais tranquila possível e continue utilizando o medicamento que você já vem utilizando. Doutor, para encerrar rapidamente, mais uma pergunta. Alô, quem fala? Oi, é a Simone. Oi, Simone, você fala de onde?
Boa tarde, eu sou da Itopavazinha. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Doutor, ao lado do meu marido sempre saem umas bolhas de água. Eu gostaria de saber se isso é herpes, porque a gente sempre acha que é problema no estômago. Obrigada. Boa pergunta. Foi botado na pauta isso. O pessoal diz que é febre no estômago, alguma coisa do tipo. É complicado responder isso aí, porque teria que fazer uma avaliação, porque só bolha d'água pode até ser o herpes, é bem provável que seja, mas teria que ter vermelhidão e teria que ter alguma situação de desconforto, como ardência, queimou. Se arde, queima e está avermelhado, é grande a possibilidade de ser herpes. Mas se for somente bolha de líquido no lábio, aí não, ok? Perfeito. Obrigado, né? Muito obrigada pela participação de todos, a galera que sempre liga para cá, e mesmo aqueles que a gente não consegue passar adiante, porque muita gente ligando sempre.